Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Rangel Trader. Se inscreva no meu canal, curta, comente. Mais um vídeo aqui, mais uma automação que eu trago juntamente aqui com o setup, né? Pode ser operado manualmente. Uma automação baseado no indicador 2MV frequências, um indicador aqui nativo do Profit. Então ele está aqui na tela. Basta você ir em indicadores e procurar 2MV frequências e plotar na tela 2MV frequências e configurar ele a cada 0,5%. Você vai configurar ele nos multiplicadores, tá? Então a cada 0,5%, então até 1,5%. E aí desmarque essa opção aqui, que é para que ele possa mostrar nos dias anteriores, para você fazer o backtest. Tá? Então tá aqui ele na tela já. Então no dia de hoje teve uma barra aqui, provavelmente notícia. O mercado até entrou em leilão hoje, o mini índice. Então, ele veio aqui no 1%, aqui ele chegou a cair aqui quase 300 pontos ainda. Mas aí depois deu essa barra gigante. Tá? Então vamos aqui considerar os dias anteriores, alguns dias aliás, para que o vídeo não fique muito extenso. Então aqui ele respeitou o 0,5%, caiu aqui mais de 1.000 pontos. Aqui ele, em todas as frequências aqui, ele acabou tendo algum repique, né? Ele acabou sentindo aqui, ele já abre aqui próximo ao 0,5% e ele sobe aqui mais de 500 pontos, tá? Ele já abre aqui em cima do 0,5%, aqui do 1% ele também sobe 300 pontos e no 1,5% ele faz aqui uma retração mais acentuada de quase 1.000 pontos. Então, esse dia aqui foi o dia 25 agora de setembro. Esse dia aqui ele ficou travado, né? Não foi nem no 0,5%. Nesse outro dia ele passou aqui do 0,5%. Então aqui já próximo ao 1,5%, né? Aqui em cima que ele veio sentir realmente um dia de tendência. Então esse dia aqui ele sente pouco nas regiões, tá? Já no dia anterior foi mais um dia que ele reveste aqui no 1%, tá? Então aqui no 0,5% ele vem caindo forte, ele sente a região, tá? E aí deixar claro que não é simplesmente a linha, tá? A linha aqui das porcentagens, mas é a região. E aqui ele acaba até subindo aqui quase 280 pontos. Aí vem até 1% e aqui ele, na região, ele acaba revertendo aqui e sobe mais de 1.280 pontos, tá? Então, são regiões de muito interesse. Então, aqui nesse dia, ele já abre aqui vindo próximo ao 0,5%, tá? E aí sobe, vai próximo aqui ao outro 0,5%, né? Fica aqui pouco mais de 100 pontos aqui e cai mais de 700 pontos. Então, às vezes ele vai de maneira precisa na linha, né? Só que muitas vezes ele respeita a região. E aí aqui eu vou mostrar aqui no robô que eu fiz aqui para poder pegar essas entradas aqui. Mais um dia que ele vem próximo, tá? Então ele vem 70 pontos aqui do 0,5%, acaba subindo. Então isso acontece várias vezes, são regiões de muito interesse, então muitas vezes ele vai próximo e aí ele já retorna, tá? Então esse dia que ele vem até 1,5% para poder cair aqui mais de 1.000 pontos, tá? Aqui no 1% ele cai 300 pontos, aqui no 0,5% ele passou praticamente direto, né? Então nesse outro dia aqui ele vai aqui no 1%, né? Ele cai aqui mais de 800 pontos, tá? Ele já abre aqui acima do 0,5%, né? Então ele já abre aqui em alta
E aí vai até 1% e acaba respeitando ali 1%. Mais um dia, né, que respeita. Esse dia aqui ele respeitou o 0,5%. É os 750 pontos aqui. Foi cirúrgico, né? Bem preciso. E enfim, né? Já dá para perceber que realmente ele muitos dias respeita essas regiões, tá? E aí eu desenvolvi aqui uma automação, tá? Uma maneira tranquila de operar. E aí eu vou aqui nas minhas automações mostrar aqui um robô aqui de reversão, tá? E aí eu vou entrar aqui nos parâmetros para mostrar como os parâmetros que eu coloquei aqui. Stop, alvo, tá? E aí algo interessante é que eu coloquei nele a função gradiente. Caso a pessoa queira usar, tá? Ele faz o médio a partir desses percentuais, tá? Das frequências. Então, você pode entrar com um contrato e à medida que ele for contra, você pode ir adicionando contratos, tá? Fazendo parciais. Só que para fazer parciais tem que usar aqui a ordem oco, tá? E aí tem outros vídeos já no canal que eu ensino aqui a fazer. Colocar aqui, criar ordem oco com parciais para poder utilizar. E aí ele vai ignorar aqui esses parâmetros aqui, tá? Então ele também é um robô gradiente, um robô que vai vender e comprar nessas frequências de mercado. A ideia é quando tiver caro vender e quando tiver barato comprar, tá? E aí tem a opção de usar o gradiente. Se não for usar, é só colocar aqui, por exemplo, só um contrato, né? Quantidade por ordem 1 e a quantidade máxima 1 também. Igualmente aqui nessa primeira tela também a pessoa coloca, restringe aqui a quantidade 1 a 1. Se for usar gradiente, aí você coloca quantos contratos até você quer que ele alavanque, né? Um a 5, por exemplo. Aí vem aqui e coloca quantidade por ordem 1 e máximo 5, se for usar a função gradiente. Aqui, distância entre ordens, caso for usar o gradiente, né? Então 100 pontos a cada contrato que for adicionado. Então ele pegou a ordem e andou 100 pontos contra, ele entra com mais um contrato, tá? Aí ele ajusta o preço médio e aí ele calcula mais 100 pontos a partir do preço médio. E então ele, caso continue andando contra, ele vai ajustando e a cada 100 pontos vai adicionando os contratos, tá? Aqui eu coloquei dois tipos de ordem, tá? Ordem limitada e ordem a mercado, justamente por causa dessas questões aqui, que muitas vezes o preço ele não vai na região, então eu achei por bem colocar aqui dois tipos de ordens. Quanto à ordem limitada, então eu coloquei aqui uma opção, se você quer que ela fique armada, por exemplo, 100 pontos antes, tá, da frequência, como eu tenho ali as situações que ele foi 70 pontos, tá, da frequência. Então, se você coloca aqui para que ele fique armado 100 pontos antes, então esse tipo de operação ele não ficaria de fora, tá? Ele vai jogar a ordem antes ali da linha da frequência, tá? E quanto aqui a ordem a mercado, então essa segunda opção aqui, tolerância pós-níveis. Isso quer dizer que ele cria uma faixa, tá? 150 pontos antes e 150 pontos depois da linha, tá? Aqui na prática, vou voltar aqui só para que você entenda. Por exemplo, aqui, esse dia é muito bom aqui para a gente. E aí o que é que ele faz? Ele cria uma faixa aqui, 150 pontos, se você for usar a ordem a mercado. Então, se o preço entra dentro dessa região aqui, e aqui ele fecha um candle, no caso aqui de venda, então ele vai entrar a mercado, tá? Dentro da região. 150 pontos daqui até aqui e 150 pontos depois. Então, se ele entrar dentro da região e der um candle vendedor, ele vende. Igualmente aqui, se for compra, né? Isso para ordens a mercado, tá? A ordem limite, quantidade de pontos que você quer que ele
arme a ordem, ele vai armar. Tipo, se você colocar 0, ele vai colocar justamente na linha. Colocar 50 pontos, ele vai jogar um pouquinho aqui e em cima, um pouquinho mais aqui, tá? E aí é justamente para não ficar de fora de certas operações, que o preço vem perto e aí já volta com tudo e aí fica de fora. Somente para aqueles que não estão na frente do computador. Tá? E aí, às vezes, deixa o robô rodando e vai trabalhar, vai fazer uma outra coisa. E aí, eu já pensei nisso, nessas possibilidades. Você pode deixar duas opções, que é a primeira que ele pegar, então ele vai estar na operação, ele não vai entrar mais, se caso a pessoa não for usar, no caso, o gradiente, né? Só com uma quantidade já de contrato definido. Então você pode usar tanto a ordem a mercado quanto as ordens limitadas, né? Porque a primeira que ele pegar, então ele já vai estar aí na operação e aguardar, no caso, o gain ou loss, tá? Então tem essas duas opções para justamente já prevendo esse tipo de situação, tá? Continuando aqui nos parâmetros desse robô, então aqui nós tem as opções, 0,5%, se você quer que ele entre no 0,5%, no 1% ou no 1,5%, tá? E aqui embaixo, se for usar o gradiente, a quantidade de contratos nos níveis, se caso for usar. Aqui você pode colocar 1, né, 2 ou 3, pode. E o que ele performa melhor é no 1%, tá? 1%. E aí no meio por cento tem algo interessante aqui, que o meio por cento ele é interessante quando o preço ele abre aqui muito próximo do fechamento do dia anterior, então fica muito bom para operar o meio por cento, tá? Então, por exemplo, aqui ele abriu aqui muito próximo do fechamento do dia anterior, então fica um espaço muito bom aqui para cima, o preço andar e aí ele já chega muitas vezes já exausto nessa região e aí ele faz um pullback ou uma reversão. E aí nesse caso aqui é interessante, se for usar o 1%, como aqui teve um caso, por exemplo, se o preço já abre acima do 0,5% abaixo, então não dá para usar o 0,5%, tem que buscar já os próximos níveis, tá? Porque aí não faz sentido. Teve um dia aqui que ele já abriu acima do 0,5%. Então, nesse caso, teria que usar somente a partir do 1%, tá? E o 0,5% realmente é uma dica muito boa, é quando ele abre sem gap. Ele abre um gap muito pequeno e aí ele vai ter espaço para andar até o 0,5% e aí realmente pode dar boas operações no 0,5%, mas ele performa melhor no 1%, tá? E aí esse tipo de robô aqui que dá para operar muito tranquilo, então e é um tipo de operacional para pegar muitos pontos, no caso acima de 1000 pontos, tá? Porque a reversão, você está buscando a reversão. Se você for aqui no backtest, o backtest no caso para esse tipo de robô, ele é muito fiel, tá? Porque as regiões já são definidas e aí não tem realmente onde ele disse que entraria aqui no backtest, de fato ele entraria aqui no mercado real, porque já são regiões específicas, tá? Então, vou botar aqui, puxar aqui o backtest, colocar nos 5 minutos, colocar aqui sem gradiente, né? Então vou colocar aqui como se fosse 5, que fica mais fácil para saber quantos pontos aqui ele pegaria. E aí então, vou deixar aqui uma antecipação de 150 dos níveis, tá? A partir de 150 pontos de distância ele já vai jogar a ordem limitada
E também ele vai fazer uma faixa, né, uma região de compra ou venda 150 pontos acima ou abaixo dos níveis. Então, se ele entrar dentro dessa região e der um candle, no caso, vendedor ou comprador, dependendo da região, ele vai entrar. E aqui eu vou colocar, deixar aqui já no 1%. Vou só aqui restringir para de 9 até as 5 horas, 5h25. E aí vamos lá. Só para você ver que esse tipo de robô aqui é como se fosse... se você quer uma rentabilidade acima de poupança ou de CDB, ou os próprios fundos de investimento, né, que é oferecido de maneira tradicional, você pode usar aqui no mini índice e ter uma rentabilidade maior. Então aqui não é um tipo de operacional que você vai alavancar, tá? Você vai operar tranquilo e a ideia seria, por exemplo, com R$ 1.000 na conta, você fechar o mês com 500 a R$ 1.000 de ganho, tá? Então, por exemplo, aqui vamos executar aqui para ver quanto aqui ele... Então, por exemplo, hoje aqui seria Lois, né? Hoje, aliás, no pregão anterior seria Lois aqui para desse candle aqui gigante. Enfim, tá? Então vamos lá, aqui tá aqui quantidade por ordem 5. Estou colocando um input aqui, que é o histórico, tá? Para a gente ver quanto ele faria. Então aqui tá do mês 4, do 1/4 até agora, 5 meses, tá? Então aqui seria 12.000 pontos. Então realmente aqui é do jeito que está aqui, seria no mercado real, como eu falei. Porque ele vai usar aqui bem definido os critérios de entrada. Ou ele joga a ordem 150 pontos antes da linha da frequência. Ou se ele entrar dentro da região e der um candle vendedor ou comprador ali dentro daquela faixa de preço, tá? Então esse aqui realmente seria isso aqui. Então seria 12.000 pontos em 5 meses, tá? Então aqui vamos supor que seria com 5 contratos. Claro, a pessoa precisa ter pelo menos R$ 5.000 para operar dessa maneira aqui, buscando 1.000 pontos e um stop de 500, tá? Então seria aí no máximo 10% no dia de perda para buscar pelo menos 20%. E aí você, poucas operações, 233 são poucas operações para 5 meses. E no caso seria pouca taxa, tá? E aí é dessa maneira que ele funcionaria. Aqui você pode ver quantas vezes ele pegaria aqui os 1.000 pontos, tá? Muitas vezes, ó. Porque realmente muitas e muitas vezes ele pegaria aqui os 1.000 pontos, ó. É um operacional para pegar muitos pontos, certo? Aqui tá 2/1. E aí se a pessoa tem aqui considerando 5 contratos, né? R$ 5.000 na conta, tá? E aí se você pega esse 12.000 aqui e divide ele por 5 meses, 12.860 dividido por 5, então dá uma média de R$ 2.570, tá? Por mês. Então simplesmente ligando, né, uma automação como essa. Então seria essa média aqui de 2.500. Então aqui estamos falando de 5 meses, tá? Então é uma boa métrica, tá? Assim, 5 meses já de análise. E aqui eu coloquei o ano, só que ele só entrega até 5 meses, mas ainda assim muito bom. Então realmente bem interessante essa automação. E aqui sem usar aqui no caso a função gradiente, tá? E aí pode, caso queira, pode usar realmente, mas dá para, com pouco capital, o ideal é não usar, tá? A função gradiente.
mas é uma automação bem interessante, dá para operar manual aqui, você colocando o indicador 2MV frequências, e aí se tiver na frente do gráfico, você pode aguardar, né, o candle da cor esperada, que no caso bateu no 1000%, deu uma barra de vendedor, a pessoa entra vendendo, mas tem a opção da automação também, tá certo? Você acha que esse tipo de automação faz sentido para você, caso você queira com R$ 1.000 buscar R$ 500 no mês, tá? Então perceba que é algo bem conservador, não é da maneira como muitos pensam no day trade, que vem com R$ 1.000 querendo fazer 5.000 no mês. Isso não, as coisas não são assim, mas um tipo de operacional onde você com R$ 1.000 faça R$ 500 no mês é muito acima da rentabilidade que é oferecida por bancos, por outras empresas, né, de investimento, e acaba se tornando aqui no day trade uma opção de uma rentabilidade maior com esse tipo de operacional, com esse tipo de automação, tá certo? Se você tiver interesse, eu vou deixar o link, caso você queira adquirir essa automação e queira começar com R$ 1.000, colocar, você vai arriscar R$ 100 no dia para buscar 200, tá? E aí ele realmente é um operacional consistente, muita gente no mercado usa esse operacional e eu achei interessante e desenvolvi a automação aqui para caso aqueles que às vezes perguntam e eu acompanho na internet, até então não tinha visto uma automação desse tipo, completa dessa maneira, tá? E aí eu resolvi desenvolver para aqueles que realmente desejam investir dessa maneira, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de comentar e curtir o vídeo. Deus abençoe muito a sua vida.